Então mais uma vistoria aqui, pessoal. Apartamento também mobiliado, tá? Então nós temos aqui cadeiras, mesa de jantar, um sofá. Esse sofá aqui ele apresenta furos na sua superfície, tá vendo? Diversos tipos de manchas, né? E ele também tá torto, dá pra perceber que ele tá penso. Então provavelmente o pezinho de trás lá dele tá quebrado, tá bom? Então aqui nós temos um rack, um painel com uma televisão aqui da marca Samsung, com 3 controles aqui, provavelmente o original e 2 originais e um paralelo, provavelmente algum deles deve estar quebrado, tá? Então aqui nas cadeiras nós também temos algumas manchas na sua superfície. Aqui também diversas manchas na superfície da cadeira, tá? Então aqui tecido rasgado, colaram aqui um parecido por cima, tá bom? Então aqui na parede nós podemos verificar as marcas da cadeira, né? Onde elas foram arrastadas, buracos na superfície, tá bom? Na parede ali também mais buracos, aqui na superfície da parede, tá bom? E aqui na cozinha nós também temos mobília completa, tá? Então nós temos aqui a geladeira com acrílico e as grades em metal, tá? Tudo isso aqui a gente tem que verificar ver se não tá quebrado, se não tem nada solto, tá bom? Então aqui aparentemente não foi higienizada essa geladeira, mas também não tá suja, tá? Nós podemos verificar aqui a superfície dela e também fazer a aferição, tá? Então sempre faça a aferição aqui com o termômetro, que ela tá marcando 0 negativo, aqui -3, então está dentro dos conformes. Na parte de baixo o ideal é sempre estar abaixo de 10, tá? Sempre abaixo de 10 graus ou menos, tá? Então fechamos aqui as gavetas, sempre abra todas, tá? Verifique se não tem nenhum acrílico aqui, ó, quebrado. O pessoal normalmente costuma quebrar essa prateleira aqui de acrílico, tá? Então aqui nós temos um forno micro-ondas da marca Philco. Então aqui nós podemos ligar ele, tá? Verificar o funcionamento, a questão da luz interna está funcionando, tá vendo? Cronômetro funcionando, tá bom? Nós já podemos pausar, abrir sem fazer a verificação do prato, tá? Se não tem nenhum trinco, se ele não está quebrado. Na parte interna foi feita a higienização do mesmo, tá? Então aqui a gente pode verificar que não foi feito, mas também foi pouco uso, tá? Então dá pra ver aqui, ó, pequenas manchas na parte interna. Então tudo isso tem que ser descrito lá na vistoria, tá? Então na parte onde vocês forem colocar lá na cozinha e descrever o micro-ondas, lá na parte você vai dizer que na parte interna do micro-ondas apresenta manchas e riscos, tá? Então aqui a questão do armário, sempre importante fazer a verificação, tá? E lá na descrição também colocar que apresenta manchas e riscos na superfície, tá? Então aqui, ó, na gaveta nós podemos verificar aqui, tá vendo? Ó, manchas, riscos, lascado no MDF, tá? E aqui madeira estufada, tá? Então aqui, ó, nós podemos verificar que essa madeira aqui está estufada. Provavelmente esse sifão aqui foi trocado e o anterior estava com vazamento, tá? Ó, aqui então apresenta manchas e riscos, ó, tá vendo? Mais manchas de gordura. Isso a gente tem que relatar e verificar, tá? Então aqui o cooktop, tá? Então tem 3 bocas funcionando. Essa daqui não tá funcionando, tá? Ó, tá travado aqui, ó. Então isso daqui tem que ser relatado também na vistoria. Lá na parte do cooktop
quando vocês forem colocar lá a descrição do fogão, tá? Então coloca que uma boca não está funcionando e um botão também está travado, não está acionando, tá? Então aqui, forno elétrico, nós temos o forno elétrico, marca Fischer, tá? Eu já coloquei ele para funcionar. Então aqui nós temos o botão de luz, não está funcionando, ele foi provavelmente removido aí, tá quebrado, tá? Novamente fazer a aferição, tá bom? Da temperatura com o termômetro, ó. Então marcou lá, testou bonitinho, sem problemas, tá? Fechou. E aqui a máquina de lavar, tá? Então aqui eu já coloquei ela para encher, para fazer a verificação dela. Então daqui a pouco ela vai começar a bater. E o processo final, tá? Acompanhe todo o processo. Mesmo que você estiver fazendo os outros ambientes, fazendo quarto, sala, banheiro, veja se ela termina o ciclo, tá? Então ela tem que lavar. Então depois você pode até adiantar a etapa, tá? Para enxaguar, para ela expelir toda essa água, para mostrar que ela está funcionando, que ela está jogando a água suja para fora. E depois a parte do centrifugar, né? Tem que acompanhar todo o processo para ver se ela está funcionando. Não basta só encher, tá? E aguardar. Tem que fazer todo o processo, tá? Se você não tiver o tempo, né? Igual hoje eu tô tranquilo. Eu tenho só mais uma vistoria para fazer no período da tarde. Então hoje eu não coloco no modo rápido, tá? Então seria em torno de 15 minutos, tá? Para ela fazer o processo de lavar, enxaguar, centrifugar e expulsar toda a água, tá? Então hoje, como eu tenho tempo, eu vou fazer o ciclo completo. Se você não tiver esse tempo, não tem problema, faça na lavagem rápida, que leva em torno de 15 minutos, tá bom? Então aqui eu não tinha aberto todas as portas, porque senão ia ficar difícil para passar. Tá? Então esse pistão a gás normalmente dá problema, tá? Normalmente o gás aqui ele acaba não abrindo e não fechando, tá? Então esse daqui tá bonitinho, tá? Tá abrindo normal e tá sustentando. Mas normalmente apartamentos mais antigos aí ele acaba não funcionando. Então a parte da sala que a gente já viu, nós temos uma persiana aqui. De duplo comando, tá? Então aqui tem uma lateral. Então faça sempre o teste, desça o material até o final. Mais uma peça aqui. Então aqui nós temos um tecido blackout, tá? Tecido blackout, aparentemente perfeitamente o material, os comandos funcionando, tá bom? Então faça sempre a descrição. Aqui nós temos o primeiro dormitório, tá? Então nós temos aqui uma cabeceira de madeira em MDF, tá? Então uma cabeceira de madeira em MDF, tem que fazer a descrição desse item. Uma escrivaninha com tampo de vidro, tá? Então sempre coloca escrivaninha em MDF com tampo de vidro, tá? Com 3 gavetas laterais funcionando. Aqui nós temos um armário planejado. Nós temos aqui 5 portas, 6 gavetas, tá? Então faça a descrição também desse item, tá? Então aqui na parede nós temos uma pintura usada, ó, apresenta riscos, manchas, inclusive aqui tinta descascada, buraco, mais um buraco, tá? Aqui provavelmente tinha uma persiana ou uma cortina que foi removida, tá? Mas o pessoal deixou os parafusos, então isso aqui também tem que relatar, tá bom? Eu acho que eu não expliquei no começo do vídeo, mas essa daqui é uma vistoria de saída, tá? Essa aqui é uma vistoria de saída. Aqui eu já coloquei para testar a torneira. Aqui nós não temos vazamento, essa já está vazando há um certo tempo, mas aqui nós temos um defeito, ó. Então essa torneira ela está solta do encaixe, tá? Então isso daqui tem que relatar na vistoria que essa torneira aqui ela está, ó, solta, tá bom? Aqui o chuveiro eu ainda não liguei,
Já vou ligar ele já. Vou fazer o teste do box. Então aqui sempre, tá? Em torno aí de uns 15 minutinhos. Deixa a água vazando do chuveiro, tá? Para que seja feito o teste do box. Esse daqui provavelmente ele não vai ter vazamento, porque ele está na parte inferior do box, tá vendo? A instalação dele está por dentro. Então nós temos aqui uma pedra, um acabamento em mármore, e o box está instalado na parte de dentro. Então não vai ter vazamento nesse daqui, tá bom? Por conta da pedra, mas se ele tivesse instalado acima, aí sim poderia ter vazamento, tá bom? Sanitário, como de praxe, só fazer o teste lá apertando o acionamento da válvula. Então nós temos aqui no teto tinta descascando lá na área do box, tá? Provavelmente por conta da umidade que sai do próprio chuveiro, tá bom? Fazendo sempre a verificação das portas, tá? Então aqui, ó, na parte de baixo nós já podemos verificar que tem um desgaste na porta e na maçaneta. Maçaneta também, ó, nós podemos verificar aqui que esse item está solto, ó, tá vendo? Só de eu puxar aqui ela já soltou, ó. Então tem que apontar lá na hora de fazer a descrição. Tem a porta, depois a maçaneta, faça a descrição que a maçaneta está solta, tá? Isso daqui é muito comum em vistoria de saída, tá? O pessoal não se atenta a arrumar esse tipo de item, então a gente tem que descrever para que o nosso cliente, né, no caso o proprietário ou imobiliário, possa fazer a cobrança do inquilino, tá bom? Então aqui na parede nós temos aqui na parte do batente, entre o acabamento, ó, normalmente o pessoal não frisa, mas tem que colocar na vistoria, que apresenta aqui um desgaste, ó, em toda a superfície da porta, ó. Podemos verificar aqui ferrugem nas dobradiças, tá bom? No banheiro, então são esses os detalhes que tem que ficar atento, tá? Uma vistoria de saída. E aqui nós temos mais um dormitório. Então aqui no dormitório nós temos um painel em MDF também. Nós temos um ventilador, eu já tentei acionar ele aqui, ele não está funcionando. Acho que por conta de... acho que alguém mexeu ali na fiação, ele não está funcionando, tá? Eu já fiz o teste aqui com o controle. A lâmpada, ela está funcionando, ó. Consigo fazer o teste normal, mas ele até faz o barulho, mas ele não liga, tá? Então isso daqui na parte do quarto 2, né, dormitório 2 ou o quarto do meio, vai depender muito da descrição que você utilizar aí na sua vistoria, tem que relatar que o ventilador não está funcionando. Então aqui as gavetas, eu já sempre faço a abertura das gavetas para fazer o teste. Nós temos aqui uma porta com vidro, com espelho, tá? Então verificar se ela está abrindo e fechando, deslizando, bonitinho, tá? Conforme é o padrão. Se ela não está arrastando, se ela não está pegando na parte inferior do trilho, se ela não está solta, tá bom? A questão do MDF interno, ver se não tem risco, se não tem mancha, se não foi nada danificado, tá bom? A questão da pintura tá igual ao outro quarto, apresenta manchas, risco. Então esse é um apartamento que não foi pintado. Eu não tive acesso à vistoria de entrada, mas provavelmente o pessoal da imobiliária vai conferir se o imóvel foi entregue com pintura nova, tá bom? Se ele foi entregue com pintura nova, esse valor vai ser cobrado do caso do locatário, tá bom? É isso aí, pessoal, mais uma vistoria para vocês aqui de um apartamento mobiliado. Esse daqui é um pouco menor, eu acho que eu já deixei um outro apartamento aí para vocês de um alto padrão, com uma mobília mais complexa, né? Com detalhes de acessórios, de quadros decorativos, com cama, com cadeiras, mesa de jantar, né? Maior do que essa. Mas é sempre o mesmo padrão, tá? Uma vistoria, ela é sempre repetitiva, tá? São sempre os mesmos itens que a gente vai testar. É só ficar atento aos detalhes de cada item, tá?
Então, no caso, esse sofá-cama, eu falei para vocês que ele tá torto, tá? Então, tem que relatar na vistoria. Manchas e riscos, isso tem que relatar na vistoria. Porque se não tá no contrato, tá? Igual apartamento imobiliário, normalmente já tá no contrato. Higienização, principalmente quando tem sofá, cama, cadeiras de estofado, isso já vem no contrato, que após a saída, o valor da higienização do sofá, das cadeiras e no caso de cama, colchão, né? No caso box, se tiver, tudo isso ele é cobrado do inquilino ao final da locação, tá bom? Então essas são algumas dicas aí para vocês. Isso tudo eu aprendi na prática, tá? Ninguém me ensinou isso, mas eu sempre gosto como eu me propus a fazer o curso aqui para vocês, eu gosto de trazer essas dicas, de trazer essas informações para que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade aí para fazer a vistoria, tá bom? Então é isso, pessoal, mais uma vistoria aqui para vocês. Vou subir lá no canal do YouTube e disponibilizar lá na plataforma de cursos, tá bom?